Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Julian Fernandes pode pintar no São Paulo? Essa talvez tenha sido a pergunta que eu mais respondi durante a última live aqui no canal do Nicola. Só para você entender de quem estou falando. Julian Fernandes é um meio atacante argentino de 21 anos de idade, revelado no Vélez Sarsfield e que pertence ao New York City. O jogador perdeu espaço, especialmente no segundo semestre, não é titular desde julho. E nos últimos 6 meses do ano só conseguiu entrar em algumas partidas. O tricolor entende que o Julian Fernandes tem enorme potencial, mas nesse momento não há a capacidade financeira para a compra do jogador. A tendência é que o São Paulo apresente nos próximos dias uma proposta ao New York City, sugerindo um empréstimo com opção de compra, modelo que tem sido recorrente no tricolor. Julian Fernandes, que disputou na temporada passada 41 jogos com 3 gols e 5 assistências. A estratégia em relação ao Julian Fernandes é parecida à adotada com Kevin Zenon, atacante também argentino, que pertence ao Boca Juniors. O tricolor identificou no Zenon alguém super interessante, que caiu de produção no segundo semestre do ano passado e não tem conseguido ser protagonista no Boca Juniors. A proposta de empréstimo ao Boca já foi feita e o negócio é tratado como muito difícil. Durante a live também me perguntaram se o Zenon poderia ser trocado pelo Alan Franco. Mandei mensagem para o dirigente do São Paulo que assegurou que se essa negociação acontecesse, seria motivo de justa causa para os dirigentes do São Paulo que levassem essa história adiante, até porque o Alan Franco é titular absoluto do São Paulo, o Zenon nesse momento é reserva na Argentina. E Muricy Ramalho, fica ou deixa o São Paulo? Muricy tem dito para pessoas próximas que a tendência é de sair do clube. A justificativa, ele está insatisfeito com a crise política e financeira do clube. São Paulo tem atrasado com frequência salários de atletas. A questão política tem a ver com a possibilidade real de impeachment, embora já tenha contado para vocês que a tendência é que o Júlio Casares escape do impeachment na próxima sexta-feira em votação do Conselho Deliberativo. Sobre esse tema da reunião, importante registrar que conselheiros do São Paulo entraram na justiça para exigir que a votação possa acontecer online e não apenas presencial, e mais, que não exista a necessidade de um foro qualificado. Dessa maneira, em vez de 191 votos, seriam necessários 172 votos para que Júlio Casares fosse cassado. Só para completar sobre o Muricy, ele atua como coordenador de futebol e havia ganhado mais espaço e autonomia do dia a dia do clube desde a saída em novembro de Carlos Belmonte. A verdade é que o Muricy foi contratado como um grande escudo e tinha pequena participação nas principais decisões ligadas ao departamento de futebol do tricolor. Sobre o São Paulo, quando você pensa que nada pode piorar, você está completamente enganado. Nesse domingo, na estreia do Campeonato Paulista, o tricolor tomou 3-0 do Mirassol em Mirassol. E depois da partida, Júnior Pedroso, que é empresário de 3 atletas do São Paulo, usou suas redes sociais para criticar. E o curioso é que o Júnior Pedroso tem um perfil super calmo, tranquilo, não é de se envolver em confusões. Só para lembrar, ele é representante do Lucas Moura, do Pablo Maia e do Ferreirinha. O Júnior escreveu o seguinte, abre aspas, líder limitado não é aquele que tecnicamente tem limitações, mas aquele que não consegue nem ter a confiança do seu grupo. Esse não tem muito para onde ir. A grande questão a partir dessa declaração foi se o recado se portou ao Crespo ou ao Luciano, que depois da partida previam um 2026 ainda pior do que o de 2025. Imagino que o recado deva ter sido para o Crespo, embora não tenha existido a comprovação. Vale a lembrança de que os 3 atletas do Júnior Pedroso começaram a partida no banco de reservas. O Lucas Moura e o Ferreira até entraram no segundo tempo quando o São Paulo melhorou e criou chances para diminuir. O placar estava 2-0 para o Mirassol. O São Paulo perdeu algumas oportunidades no contra-ataque no finalzinho, tomou 3-0. Já Pablo Maia nem sequer do banco saiu. O Júnior Pedroso nessa mesma postagem ainda escreveu, abre aspas, líder tem que liderar sua equipe, assumindo seus erros sem expor seu time. Errou, apenas assuma e tente aprender com seus erros. E se você acha que a crise no São Paulo é só técnica, vale a lembrança de que na sexta-feira Júlio Casares passará pelo processo de impeachment, haverá votação no Conselho Deliberativo. E para piorar de vez, nesse domingo, o fantástico programa da Globo apresentou uma longa matéria sobre toda essa questão envolvendo o extracampo tricolor e revelou que Nelson Ferreira, diretor adjunto que saiu do São Paulo
ao lado de Carlos Belmonte, é investigado pela polícia por ter aberto 15 empresas diferentes durante o período em que foi diretor do São Paulo, de 2021 até o ano passado. E essa história de que o Flamengo ofereceu ao São Paulo o volante Alan e o atacante Cebolinha para ter Marcos Antônio. Fui o primeiro a contar para vocês que o Flamengo não desistiu da contratação de Marcos Antônio do Tricolor, mas vai aguardar até sexta-feira pela definição do impeachment ou não de Júlio Casares. Em relação a essa suposta proposta que surgiu nas redes sociais, consultei duas fontes diferentes do São Paulo e ambos asseguraram que o Flamengo não ofereceu Alan e Cebolinha pelo Marcos Antônio. Mas essa proposta do Flamengo, que envolve dinheiro e Alan, aparecerá pro Tricolor assim que o processo de impeachment for finalizado. Júlio Casares tenta escapar de ser empichado, de deixar o clube de forma forçada pelo Conselho Deliberativo, e para não evitar, ou para evitar um ruído extremamente... Imagina que o Júlio Casares, precisando de votos para escapar do rebaixamento, anuncia nessa semana que perde o Marcos Antônio, principal jogador do time. A menos que o Flamengo oferecesse uma baita proposta, isso seria extremamente ruim para o Júlio. Diante desse cenário, Flamengo e São Paulo vão deixar para a próxima semana as tratativas sobre o tema. Inclusive, São Paulo já tem afirmado que o Alan não vem, que o Marcos Antônio não será negociado e que Hugo Leonardo, volante de 21 anos de idade, revelado na base e campeão da Copa São Paulo do ano passado, deve ser a nova aposta para esse setor de meio campo. Mas posso assegurar para vocês que essa proposta do Flamengo virá, provavelmente com Alan mais dinheiro pelo Marcos Antônio. E aí, pessoal, tudo bem? Bastou uma derrota na estreia do Campeonato Paulista para já bater o pânico em muito torcedor são paulino. O São Paulo jogou muito mal, perdeu por o Mirassol por 3-0, uma equipe até alterada do Mirassol. E o São Paulo jogando muito mal mesmo, cometendo erros ridículos e permitindo ao Mirassol vencer o jogo por 3-0 com muita tranquilidade e até dando pinta de que se forçasse mais ou tivesse com um time mais inteirão, o Mirassol até poderia ter feito mais. E daí muito São Paulino já começou a falar em medo de rebaixamento no Campeonato Brasileiro e até medo de rebaixamento no Campeonato Paulista. Isso tudo no meio das confusões do clube, que nesta semana vai dar andamento aí ao um eventual processo de impeachment do presidente Júlio Casares. Em geral, eu não gosto muito desse tipo de pânico prematuro. É um time que às vezes não é tão ruim assim e o torcedor logo de cara já começa: vai cair, meu Deus do céu, perdeu um jogo, olha que absurdo. E daí o torcedor rival fica cutucando: ó, São Paulo, ó, sei lá o que, vai cair, hein, vai cair. Eu não gosto muito disso, eu não gosto quando a imprensa cai muito... Vai muito nessa também, daí fica aquelas manchetes: São Paulo, corre risco de cair, aquelas coisas. Eu não gosto. Mas nesse caso, pode ter um aspecto saudável ao São Paulo, o torcedor já ficar com esse sinal de alerta de medo de rebaixamento aceso tão cedo. Por quê? O São Paulo, de fato, está entrando num ano muito complicado. Num ano em que o clube está mal de caixa, ele já vem estando mal de caixa já faz alguns anos, mas cada vez vem ficando um pouco pior. Então esse ano está um pouco pior que o anterior, que está um pouco pior que o anterior. Então o clube não está com a situação financeira mais equilibrada do universo. Tem muita crise política já há um bom tempo, mas essa crise política tende a explodir de vez neste ano porque é ano eleitoral. E tende a ser uma eleição muito quente no São Paulo. Então a gente já vê toda a movimentação dos grupos políticos, o noticiário vai ser alimentado com vazamentos, com informações de bastidores do São Paulo o tempo todo. Esse fim de semana mesmo já teve matéria do Fantástico, vai sair matéria toda hora, vai ter alguma coisa. E sempre com uma sensação de que a notícia nova sempre é um pouquinho mais escabrosa que a notícia anterior, justamente para minar a atual diretoria do clube. E eu imagino que em determinado momento a diretoria também comece a contra-atacar e eventualmente tentar apresentar coisas contra a oposição, o que vai criar aquela guerra toda. E nisso tudo, o time que já não era grande coisa no ano passado, vem dando sinais de que não está encaixado, até terminou o Campeonato Brasileiro quase na zona de pré-libertadores. Se o Fluminense ou o Cruzeiro tivessem sido campeões da Copa do Brasil, o São Paulo teria conquistado uma vaga na pré-libertadores. Como a final foi Corinthians e Vasco e o Corinthians foi campeão, o São Paulo ficou sem essa vaga, mas ele até ficou perto da pré-libertadores. Mas a sensação é que o time não jogou tanta bola para isso. Seria um prêmio meio exagerado pro futebol que o São Paulo apresentou no ano.
muito por causa daquela arrancada de meio para o final do primeiro turno, que o São Paulo ganha uma sequência de jogos ali, dá um salto na tabela e meio que foi se mantendo por ali. Mas de fato o futebol apresentado não era um futebol muito competitivo e a sensação que chega para esse ano também não é muito boa. Então nisso tudo, porque o sinal de alerta é bom. O São Paulo não faz parte dos meus palpites de rebaixados no Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro. Se eu for fazer um palpite agora, e assim... fazer agora, se eu fizer daqui um mês, pode até mudar os nomes, mas assim, o São Paulo nesse momento não faz parte do meu palpite de rebaixados em nenhum dos dois campeonatos. O time não é ruim o suficiente, o time tem problemas, mas tem times piores ou clubes em situação muito vulnerável. Tem uma questão também de peso de camisa, tamanho, que faz com que certos clubes ainda tenham uma sobrevida ali quando estão brigando lá embaixo na tabela, e o São Paulo é um deles. Agora, a chance do São Paulo cair dentro desse cenário todo que se desenha existe, mesmo no Campeonato Paulista. No Campeonato Paulista é óbvio que é menor, né? No Campeonato Paulista o São Paulo tem a margem ali para ganhar alguns jogos, mas o Campeonato Paulista, com esse novo regulamento, ainda é uma certa incógnita de como vai ser o comportamento dos times e o comportamento da tabela, o comportamento da classificação do campeonato. Mas é um campeonato muito cruel, são apenas 8 jogos, e desses 8 jogos o São Paulo vai fazer 3 contra os outros grandes, né? Corinthians, Palmeiras e Santos, já fez um contra um outro time de Série A, o Mirassol, e tem time de Série B ali no meio, time de Série A também, Red Bull, Bragantino. O São Paulo não, acho que não enfrenta o Bragantino, mas Bragantino, Ponte Preta, Mirassol, Novo Horizontino, tudo time de Série B, São Bernardo, que é até o próximo adversário do São Paulo, time de Série B. Então são times difíceis de enfrentar e times que estão mais preparados porque tiveram férias adequadas, enquanto que os times que estavam na Série A tiveram férias abreviadas porque a Série A terminou mais tarde. Então o São Paulo, se não se encontrar rápido, corre o risco de ter uma sequência de maus resultados depois de 4, 5 rodadas e vai chegar nas últimas 3 ali no desespero, já embaixo da tabela, com risco de não se classificar para a segunda fase e talvez... E esse risco vale para qualquer grande. E quando a tabela saiu, na época que ela saiu, foi na reta final do Brasileiro, eu até via o Santos como o clube mais ameaçado, porque o Santos tem uma tabela em que ele iria enfrentar 4 dos 8 jogos que ele vai fazer, 4 eram contra times de Série A e um quinto era contra o Novo Horizontino, que estava brigando para ser um time de Série A naquele momento, estava ainda brigando para subir. Então a tabela era muito cruel e o Santos ainda estava correndo o risco de rebaixamento no Brasileiro, e se caísse ele ia ter que remontar o time e baratear o time, e correria o risco de chegar com o time desmontado e sucateado para o Paulista, correndo o risco de rebaixar. Não aconteceu, o Santos não caiu, o Santos até se arrumou e tá dando sinais até de algum ajuste. O São Paulo que começou a dar sinais para baixo. Nesse meio tempo tomou de 6-0 do Fluminense, a crise política explodiu de vez no São Paulo, a ponto de nessa semana ter a tal votação do impeachment do Júlio Casares. Então o São Paulo tá chegando num cenário em que o Campeonato Paulista já soa como um campeonato perigoso, uma casca de banana, que você pode correr o risco de pisar e escorregar. O Brasileiro mais ainda, que é um campeonato com nível técnico muito mais alto, tudo. Então o São Paulo, no cenário atual, no cenário deste dia, que é 13 de janeiro, eu esqueci a data agora. Tô gravando aqui na terça-feira. O São Paulo tá com um risco sim de rebaixamento, é um clube que tá pensando nisso. E quanto antes ele pensar nisso, isso é importante, quanto antes ele pensar nisso, ele pode mais cedo também começar a tomar atitudes defensivas, atitudes tentando se proteger, pensando já no universo de rebaixamento. Muito torcedor do São Paulo, não vou falar todos, mas muito torcedor do São Paulo já tá nesse modo de, meu Deus, se a gente não cair e fizer um campeonato tranquilo no Brasileirão, meio de tabela, já tá ótimo. Então, a expectativa já baixa, o nível de cobrança baixa e também o nível de apoio muda. O torcedor muitas vezes pode entrar num modo de vou tentar ajudar o clube ao máximo para não cair e não ficar cobrando um futebol competitivo para ficar no topo da tabela, porque o São Paulo neste momento não tem condição disso. Seria uma grande surpresa se o São Paulo, descobrindo 2, 3 moleques da base, mais 1 ou 2 contratações que encaixar muito, o Crespo ou um técnico que venha ajeita e de repente o São Paulo tá brigando lá no topo. Seria muito surpreendente.
surpreendente. Já aconteceu, mas seria surpreendente no cenário atual, ainda mais com todas as crises fora do campo do clube. Então, quanto mais cedo a comunidade tricolor entender que é um ano para brigar, para guerrear em campo, antes o São Paulo pode tomar as atitudes nessa direção. E daí, de repente, até faz um campeonato mais tranquilo. O problema é que o São Paulo tem uma questão histórica de sua diretoria, é uma diretoria. E o Júlio Casares fez parte disso, hein? É uma diretoria que muitas vezes é muito soberba. O São Paulo é um clube que tem dirigentes que muitas vezes são assoberbados. Tinha aquelas coisas do soberano. O Júlio Casares era o diretor de marketing do São Paulo na época daquela campanha do soberano, quando o São Paulo foi tricampeão brasileiro, tinha recém conquistado o terceiro mundial e mais a terceira Libertadores. Naquele período todo, o Júlio Casares era diretor de marketing do São Paulo. Então ele até fez parte disso tudo. Então o São Paulo tem uma cultura dentro do seu conselho, de sua diretoria, de se achar um pouco acima de certas questões, como uma briga de rebaixamento. E se a diretoria ficar acreditando muito nisso, que não, São Paulo não cai, sei lá o quê, pode cair a ficha tarde demais. O São Paulo pode chegar no Campeonato Brasileiro achando que tá tudo tranquilo, ou no próprio Campeonato Paulista achando que vai tranquilo, e de repente percebe que está no meio de uma confusão danada e tá muito difícil sair. E o São Paulo não é um clube muito acostumado a estar tão lá embaixo. Mesmo outros clubes que... São Paulo nunca foi rebaixado no Brasileiro, né? Mas não é só por isso. Mesmo outros clubes que não tinham sido rebaixados até certo momento, já estavam mais acostumados, já tinham brigado lá embaixo, assim, contra o rebaixamento, rodada a rodada ali, eventualmente escapado, até que um dia caíram. Né? Mas já tinham passado por essa experiência em alguns momentos. Ou então caíram uma vez só, mas poderiam ter caído outras porque tiveram essa experiência de ficar brigando lá embaixo. O São Paulo não briga tanto. O São Paulo, em geral, consegue ficar, mesmo quando tá mal, mais no meio da tabela. O torcedor do São Paulo até tem uma lembrança de 2015, que o time quase caiu, o Hernani salvou tudo, mas se olhar bem, o São Paulo nem foi 2015 não, 17. O São Paulo nem foi tão mal assim. O segundo turno o Hernanes vem, salvo, o São Paulo chegou a estar na zona de rebaixamento, mas se olhar o cenário geral, ainda tinha muito tempo para reagir. No final das contas, a classificação final não foi tão comprometedora assim. É raro o São Paulo estar naquelas as últimas 2, 3 rodadas fazendo conta, como a gente já viu outros grandes clubes brasileiros fazerem, mesmo quando escaparam. Então, se o São Paulo se mete nessa disputa, nessa briga, sem estar preparado para ela, corre o risco de ter mais dificuldade de se adaptar àquele cenário, entender o que está acontecendo e entender o que é preciso fazer para sair. E aí sim cai. Até porque a reta final de campeonato vai coincidir com a época de eleição, vai coincidir com essas coisas, vai ser mais difícil ainda. Então se a ficha do São Paulo cair cedo, de que tem muita coisa errada lá, o São Paulo pode nem consertar essas coisas erradas, até porque eu acho que não vai consertar, são coisas bem graves, bem problemáticas dentro da estrutura do clube. Mas pelo menos na questão de trabalho de campo, o São Paulo pode tomar as medidas para começar a se proteger de uma briga de rebaixamento. Começar a pensar num futebol mais pragmático e em eventualmente reforços que sirvam justamente para dar competitividade para aqueles jogos mais duros de nível técnico mais baixo. Se o São Paulo continuar pensando muito lá no topo, talvez tenha mais dificuldade de sair disso. Então eu acho saudável no caso do São Paulo a ficha da torcida estar caindo cedo de que há um risco de rebaixamento. Porque se ela cair cedo e a torcida entende e o clube entende isso, talvez ele acabe nem existindo, porque talvez o São Paulo se antecipe aos problemas, tome algumas medidas que nem são das mais espetaculares, mais bonitas. Às vezes vai ser contratar um jogador toscão mesmo, mas esse jogador toscão que pode ajudar a salvar. Então o São Paulo pode fazer isso, pode contratar um técnico que de repente é retranqueiro, sei lá das contas, mas pode ajudar a salvar. O São Paulo pode tomar essas medidas e talvez nem corra tanto risco assim. Mas se ficar achando que o risco não é real, aí sim o São Paulo pode entrar num problemão, aí num ano que se ensaia bastante complicado para o torcedor são paulino. Ô, Dernan, vamos sacar essa aí, informação exclusiva que temos? O que é informação exclusiva? Brenner é o nome da vez. Bruno Andrade e André Hernan têm informação exclusiva sobre o Brenner. Vocês dois vão me dar mais detalhes sobre essa questão. Foi feita, então, uma proposta do Vasco para contratar o Brenner, Sim, é isso?
Sim. Me dá mais detalhe disso. O Vasco oficializou ontem à noite a proposta pro Brenner. Como a gente vinha falando, o Brenner é um jogador que estava despertando muito interesse no mercado aqui nacional, tinha alguma situação fora, a Udinese, dona dos direitos do jogador, tem um interesse em vender o atleta, né? Um empréstimo com opção de compra era algo que precisava ser negociado, e ontem o Vascão, mandou aqui a oferta oficial e sai na frente dos concorrentes para tentar fechar o Brenner. Tem um componente muito importante nessa negociação chamado Fernando Diniz. O Diniz gosta muito do Brenner, eles trabalharam juntos no São Paulo, trabalharam juntos no Fluminense, e é o estilo de jogador, é o estilo de centroavante que o Diniz gosta no time, né? nos seus times, no seu modelo de jogo. E isso tem contado muito para essa negociação avançar. E o Bruno tá comigo nessa parada aí, tem mais detalhes também. Bruno Andrade. Do modelo e tal de negócio. Exatamente. O Vasco, você tem os valores de quanto o Vasco ofereceu à Udinese para contratar o Brenner? É mais ou menos 4 milhões de euros, é isso? Como é que é composto esse negócio? Pode falar. Entre 4 e 5 milhões de euros. A Udinese inicialmente pedia 6 milhões de euros. A informação que eu tive mais cedo é que essa proposta ali em torno de 4, 5 milhões de euros. Até me surpreendi, honestamente, até porque o Brenner tem muita qualidade e é jovem ainda, se eu não me engano, 25, acho que 26 anos. Então, uma avaliação de 6, o Vasco ali entre 4 e 5 milhões de euros. Isso hoje entre 25 e 31 milhões de reais. Enfim, na cotação atual, e senti otimismo por parte da pessoa com quem eu falei sobre essa negociação. O Brenner quer muito, enfim, aquilo que eu disse sobre o Paquetá quer muito e o Flamengo quer muito, é a verdade que vale também para a situação do Brenner. O Brenner quer muito o Vasco quer muito o Brenner. O Hernan matou a charada também aí, um pedido, uma insistência muito grande por parte do Fernando Diniz. Trabalharam juntos no São Paulo ali entre 2019 e 2020. Daquilo que eu entendi e senti é que o negócio tem pernas para andar, um desfecho positivo. Então, ao que tudo indica, o Brenner será mesmo reforço do Vasco. Não está fechado ainda, muita calma, mas há uma confiança e também uma pressa grande por parte do Vasco depois que oficializou essa proposta. Se oficializou a proposta, aliás, falamos muito sobre isso ontem, né? Como o Palmeiras, por exemplo, age no mercado. O Palmeiras só entrega a proposta oficial quando sente que tem chance de ganhar. Caso contrário, ficaria entre entrega a proposta, contra-proposta, proposta de novo, contra-proposta. A minha percepção aqui é se o Vasco oficializou, é porque ele acredita que vai atingir ou atingiu as expectativas da Udinese, pedia 6. Entre 4 e 5... acho pouco provável o Vasco perder esse reforço por conta de 1 milhão de euros. É dinheiro, mas uma negociação assim não é tão significativo esse ponto. Então o Brenner caminha de fato para ser o futuro reforço, o novo reforço do Vasco, reforçar o ataque de Fernando Diniz. Até porque o Diniz gosta muito do Brenner e é um jogador que encaixaria nesse modelo que o Vasco está procurando, né? Quando a gente fala de atacante, o Vasco passa uma dificuldade com o Verratti que nessa última temporada não foi o Verratti que a gente tinha em 2024, 2023, tanto que o Coritiba tinha interesse na contratação e ele poderia sair do Vasco, né, Hernan? O Verratti é um jogador que tem um estilo muito diferente do que é o Brenner. O Verratti é um jogador de área, é um centroavantão ali, goleador, aquele cara que não importa como, mas ele tá ali só para finalizar pro gol, né? E é um cabeceador, enfim. O Verratti foi importante nessa fase final da Copa do Brasil, fazendo o Vasco ajudando o Vasco a chegar na final, mas fica muito claro quando... E o torcedor vascaíno da live pode até me confrontar, pode até debater aqui comigo, mas eu vendo os jogos do Vasco, e eu fiz muitos jogos do Vasco no ano passado, principalmente na reta final da Copa do Brasil, a sensação que eu tinha é que pelo estilo de jogo do Verratti, ele ia morrer de fome naquele time do Diniz. Sim. Então, assim, não à toa, hoje, a gente trazendo aqui a informação de que o Brenner está avançando numa negociação com o Vasco, é o estilo que agrada ao Fernando Diniz e que acho que vai ser muito mais produtivo para o Vasco. Aí você pensa, mas o Verratti tem contrato e tal. Aí acho que é bom para o mercado. É bom para o mercado. Sim. Fala, família Tricolor.
Obrigado por acompanhar mais um giro de notícias do São Paulo. Se você curtiu o vídeo, deixe o seu like porque isso ajuda demais o nosso trabalho. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber tudo do São Paulo em primeira mão. Aqui a notícia é rápida, direta e todo dia tem novidade. Tamo junto e até o próximo vídeo. Forte abraço!